Começar com o André Rocha, porque trabalhar no Flamengo é muito bom. E tem jogador aí, o zagueiro que eu falei é o Pablo, tá? O Pablo não tá querendo sair do Flamengo nesse momento. André, bom dia, bem-vindo. Grande Marcelo, bom dia, Léo, bom dia, Isaac Magnata na produção, bom dia a todo mundo do chat, espero que o áudio hoje esteja bom, não esteja estourando, não esteja muito alto, esteja agradando todo mundo ou a grande maioria. Acho que sempre vai ter alguém para reclamar, né? Mas tá tranquilo. Pois é, né? Nesse momento em que tem muita especulação sobre o mercado da bola, né? Pouca coisa concreta, até porque, né, o Flamengo está dando os primeiros passos, né? Negociações no Flamengo normalmente não são resolvidas muito rapidamente. Então, acaba que essas questões de podcast, participação em podcast, pelo menos nesse início, essa semana, estão dominando o noticiário, né? Então, primeiro o Felipe Luiz e agora o Gabi. E eu acho assim, o Gabi, ele se comunicou com a torcida do Flamengo, com os fãs dele da torcida do Flamengo, nesse podcast. E mandou vários recados. Mandou recado para a direção do Flamengo sobre renovação de contrato, sobre interesse do Corinthians, ali fazendo elogios ao Corinthians. Não sei se por acaso ou não foi ao podcast vestido de preto e branco. Então, assim, teve a questão do departamento médico, né? Dizendo que praticamente ele disse que jogou mal esse ano porque jogou machucado, praticamente o ano todo. Aí a pergunta que fica é, por que não se tratou? Até somente no momento em que ficou na reserva. Por que não se tratou? Por que não parou para ver isso, para se tratar e tal? Quantas vezes no ano parou para fazer reequilíbrio muscular, etc? Podia ter parado ali em algum momento. Tudo bem, o Flamengo teve muita sequência de jogo decisivo, porque acabou se envolvendo com Copa do Brasil e tal, e depois muita mudança de técnico, então o técnico chegava e, não, preciso de você e tal, precisava de todo mundo. Realmente, o ano foi conturbado, mas eu acho que não dá para o jogador se isentar 100% da responsabilidade de um ano pífio. Porque ele, pelo menos no Campeonato Brasileiro, principalmente, ele teve um desempenho que não é condizente nem para um atacante de Série A. Então, eu acho que ou ele deveria tentar evoluir mesmo convivendo com o problema, ou ter parado. Olha, não dá para jogar assim, vou ficar queimando meu filme aqui, não dá. Vou parar. Né? Eu penso também muito dessa maneira, viu, André? Eu vi ontem, né, até antecipando aí o professor, né, eu também tenho esse pensamento de, se você realmente não está bem fisicamente, se você está sentindo uma dor que te limita para entrar dentro de campo e entregar o seu melhor, você tem que parar. Né? Você para. E aí não é o consenso da diretoria e eu. Não, meu camarada, você sabe que a partir do momento que você entra em campo, você está sendo exposto. E ele é muito cobrado, ele sabe realmente da representatividade que ele tem. Então, a partir do momento que eu não consigo entregar a minha melhor versão, eu paro. Não quero saber se tem jogos importantes. O que adianta ter jogos importantes se eu não estou 100% para entregar aquilo que eu sei, aquilo que eu posso nesses jogos importantes? Ele até falou que teve jogos realmente um atrás do outro. Não foi tanto assim. Né? Me desculpa, entendo ali o Gabigol, mas se tão tá legal, para e vai tratar. Eu concordo contigo. Né? Não pode ficar entrando em campo, né, André? Pode seguir. Enfim, é isso. Ele mandou recado, né? Mandou recado pro Tite, falando que vai ser uma dor de cabeça em 2024. Eu espero que seja uma dor de cabeça boa, ou seja, ele volte bem, faça uma boa pré-temporada, esteja interessado, queira render. E digo mais, ele se equivocou quando falou sobre a preferência do Tite pelo Pedro. O Tite não prefere o Pedro pelo estilo de jogo dele. O Tite prefere um atacante com as características do Gabriel. O Pedro, ele foi convocado pelas características dele e já sabendo que seria reserva, praticamente a última opção do ataque e como uma opção para mudar o jogo, por ser um cara de maior estatura e tal. Ou seja, na prática, o Pedro era a opção do Tite na Copa, acabou nem acontecendo, porque o Gabriel Jesus se machucou, etc. Mas teve a opção do Pedro era para o momento da bafa. O Brasil está perdendo um jogo, precisa pressionar lá em busca de um empate ou contra uma seleção pequena em busca da classificação lá na primeira fase. Precisa jogar a bola na área, bota lá o Pedro, de referência na área.
Ele foi contratado, ele foi convocado basicamente para isso. O Gabriel, ele perdeu a vaga, não foi pro Pedro. Ele perdeu a vaga pro Richarlison e pro Gabriel Jesus. E ele tá com uma visão totalmente equivocada. Mas ou é uma visão totalmente equivocada, ou ele tá jogando com a antipatia que boa parte da torcida do Flamengo tem pelo Tite. Até pelo momento lá da seleção e tal. Então ele tá falando, olha, é uma preferência pessoal do Tite, isso aí já ficou claro desde a Copa do Mundo. Ele gosta do Pedro, não gosta de mim, então eu não vou jogar, eu tenho que aproveitar os meus minutos para convencer ele de que eu tenho que jogar. Ele tá jogando com um fã dele. Jogou com um fã dele o tempo todo nesse podcast, né? E para encerrar essa minha fala na abertura, né? Aquilo que eu estava falando aqui no bastidor, né? O Gabriel, ele deve achar que só a mãe dele colocou filho esperto no mundo, né? Porque as justificativas que ele usou para tentar explicar o péssimo ano dele, cai quem quer, né? O Gabriel, meus amigos, até para a turma que está chegando aí, eu quero muita opinião do chat. Até, Léo, para você comentar, o Gabriel, ele está atirando para todos os lados. O departamento médico tem culpa, o Tite, o estilo que o Tite gosta, não, nesse momento o Gabriel não é a primeira opção. E, quer dizer, ele sempre está encontrando culpados, mas ele nunca é o culpado, né? Acho que falta ele humildade nesse momento, André, de chegar numa oportunidade dessa que ele tem para conversar com o torcedor e explicar, eu tive uma temporada ruim, eu tive uma temporada, sim, as lesões me atrapalharam. Quando ele falou ali, tinham jogos importantes finais, jogos decisivos. Ele poderia ficar de fora, mas aí entra o ego, a questão de querer ser decisivo, de querer disputar as finais, ele poderia. O Gabriel não pensou no Flamengo, o departamento médico também acho que não pensou no clube, cada um pensou em si. O departamento médico querendo, não, vamos colocar o Gabriel para jogar, e o Gabriel, eu tenho que jogar, porque é decisão, é jogo importante, é nesse jogo que eu faço meu nome. E aí a instituição, para mim, ficou em último plano. Não existe escalar um jogador que não está bem 100%, o André. Prejudica o time, prejudica os companheiros. Quer dizer, que ele assumiu que jogou todos esses jogos importantes machucado. Não poderia ter utilizado um jogador que estava no banco em condição? Fala aí, Léo. Mas aí é a questão do DM, da diretoria, do próprio Gabigol e ter entendimento, aquilo que o André falou na introdução. Se o cara não está 100%, não entra em campo. Não existe isso. Você não joga a temporada inteira machucado. Me desculpa. Eu respeito a fala dele, mas eu não concordo. Você não joga a temporada inteira sentindo uma dor que te limita a ter Léo, sem querer te interromper, que eu já falei pra caramba, mas é rapidinho. Porra, ele jogar 100% do problema na temporada na lesão e na troca de técnico, é brincar com a nossa inteligência, né, amigo? Não, sim, e André, me desculpa, volta àquilo que você falou, você foi cirúrgico, você matou, né, já no início aqui da sua fala, essa questão do cara parar para tratar. Né? O próprio Arrascaeta não teve um problema? Parou. Né? Demorou um pouquinho, foi lá e parou. Ele não tem essa de querer jogar todos os jogos. Aí é o entendimento dele também. Não pode entrar essa questão da vaidade. Eu quero estar dentro de campo. Não, aí falta comando. Aí é aquilo que eu falo também da nossa diretoria. Mas, Léo, foi consenso, né? Ele deixou claro que o DM autorizou. Ou seja, eles se reuniram e chegaram ali a um consenso que, eu vou jogar. Eu não estou 100%, eu vou jogar. E o Tanuri e sua turma permitiram isso. Por isso que eu falei que eles não analisaram o Flamengo, não pensaram no time. Vai prejudicar o desempenho da equipe, ter o Gabriel meia boca dentro dos jogos. Como que o doutor Tanuri autoriza um negócio desse? Essa é a questão. É porque ele não quer jogador no departamento médico para não sobrar para ele, né? E aí falta a sensibilidade do próprio Gabigol, né? De saber que quando você entra em campo, você será cobrado. É o entendimento. E também, se tiver um comando, os dirigentes também entendendo que é um problema crônico, falar, meu camarada, você não vai jogar. Não adianta você querer ser importante se você não está na sua melhor versão, se você não está 100%. Se esse problema te limita. Né? Qual o impacto o Gabigol teve nesses jogos realmente importantes? Se ele não estava legal. Né? Muito, muito pouco. Ele poderia ter sido muito mais efetivo, muito mais decisivo se ele estivesse 100%, como ele falou que não estava. Né? E aí é entendimento do Gabigol e de quem realmente comanda o Flamengo. Fala, meu irmão, você não vai jogar. Você não tá legal. Então você vai tratar, quando você estiver bem, você volta. E aí você vai buscar o seu espaço.
né? Então, acho que falta isso. A gente cobra bastante, eu respeito sempre todos os dirigentes que trabalham no Flamengo, mas falta essa cobrança, esse pulso firme, essa diretriz, né? E colocar sempre o Flamengo à frente. Não adianta colocar as suas vontades, né? O seu ego, as suas vaidades. Primeiro o Flamengo, depois realmente essa questão individual. Isso serve para o Gabigol ou para qualquer outro atleta. Então, quando fala realmente que passou a temporada inteira jogando machucado, me desculpa, né? Era uma lesão que dava para jogar, senão não jogaria. Senão jogaria. É uma região chata pra caramba, né? Uma região muito chata. Então, se também houve o consenso, não deveria nem falar nada, né? Então, eu me predispus a jogar, então eu assumo os riscos, né? Eu já passei por isso, né? Eu joguei machucado até numa Copa do Brasil contra o Flamengo em 2011. Nós perdemos para o Flamengo lá em Fortaleza. A quarta noite, na quinta-feira, eu fiz a cirurgia no joelho. Mas eu já entrei baleado, mas eu sabia do risco, né? Então você entra e já sabe que vai pagar o pato. Agora você depois chegar e falar, não, porque foi o consenso, então não deveria nem falar, né? Não deveria nem falar. Foi uma temporada ruim, foi uma temporada realmente abaixo. Na próxima temporada, espero voltar melhor. Então, quando realmente ele joga essa questão do DM, aí fica um negócio realmente estranho, né? Se houve o consenso, deixa quieto, joga, acabou a temporada, vai tratar para voltar em 2024 zerado, né? E aí, André, o rapaz até colocou aí no chat sobre preciso ouvir o outro lado da história. O outro lado da história não é transparente. O outro lado da história se esconde, que é o departamento médico. Ele não costuma explicar esse tipo de situação, né? Professor, e o caminho foi o contrário, né? Primeiro o DM falou dessa lesão. Agora o Gabriel tá falando também, mas o Tite levou o Tanuri lá, o Tanuri falou sobre várias questões e falou do Gabriel, né? E realmente falta transparência, sempre faltou, né, no departamento médico do Flamengo. O que se questiona é só, olha só, ou ele parava e tratava, ou a dor tinha que ser suportável para ele jogar, né? Para ele jogar. E se ele jogou tantas vezes, ele foi titular muito tempo com o Sampaoli, depois é que acabou perdendo a vaga e tal, não pode servir como única desculpa para a temporada ruim, pô. Se ele estava lesionado, a dor era suportável, porque ele vários jogos jogou 90 minutos. Fez gol num chutaço. Me lembro num Fla-Flu, que o gol foi anulado por impedimento, não lembro se dele ou se de outro jogador que estava na jogada. Um chutaço no último minuto do jogo. Ele foi tava bem ali. Na Supercopa, né? Ele faz 2 gols no Palmeiras. Foi antes ou depois do Mundial? Foi antes, né? Foi antes, mas ele faz gol importante na Copa do Brasil, contra Atlético Paranaense, contra Grêmio, o Fluminense, né? Então, assim, ele não dá para dizer, ele não pode resumir isso, a temporada dele, só a lesão e troca de treinador. Teve o lado dele. Pô, e é o mínimo que se espera de um cara que é ídolo, que tem uma liderança no elenco, que tem um mínimo de hombridade para admitir isso. E não ficar só... A entrevista inteira, professor e Léo, ele passou só se defendendo e acusando o outro lado. Demarcando bem um nós contra eles. Olha só, torcedor, você tem que me defender porque a diretoria não quer renovar o meu contrato, o treinador não gosta de mim, eu joguei machucado porque o departamento médico tem lá seus problemas e eu sou o único certo. Eu sou o único certo, 100% certo aqui, sou a vítima. Eu sou a vítima e vocês têm que me defender porque senão eu vou pro Corinthians. Estou aqui elogiando a torcida do Corinthians, estou aqui dizendo que a torcida é muito boa, que apoia os 90 minutos, que fica feliz com o elogio, fica fazendo gracinha em resposta ao menino lá, apresentador do podcast que é corintiano. Então é isso, a postura dele foi essa. E eu acho que ele deu um show de comunicação, se você for parar para pensar num tipo de comunicação, que é essa comunicação moderna hoje de definir as coisas muito no nós contra eles, né? Essa coisa da fala binária, né? Tipo assim, ou você tá do meu lado ou você é contra mim. Que é basicamente a comunicação nas redes sociais hoje. E ele utilizou muito bem isso, não sei se é intuitivo, ou se ele é assim, ou se foi orientado. Eu só sei que ele deu o recado, e para quem ele queria dar o recado chegou, tá? E pode ter certeza, hoje os dirigentes do Flamengo estão se sentindo contra a parede. Na nossa bolha, aqui no chat, na nossa bolha, nas redes sociais, a gente vai ver certamente muita gente
criticando o Gabriel, dizendo, concordando com a gente. Mas a torcida do Flamengo é muita gente. É o cara na rua, é o torcedor que nem tem rede social, ou tem, mas nem acessa para negócio de futebol e tal, e deve estar achando, não, o Gabriel tá certo. Ou como eu vi no chat outro dia, falando aqui, vocês nunca vou falar mal do Gabriel e não vou aceitar que falem mal do Gabriel, porque ele proporcionou a minha maior alegria como torcedor na vida. Tem um monte de torcedor que pensa assim. Que é tipo assim, o Gabriel pode fazer o que quiser no Flamengo. Na cabeça desse torcedor, o Gabriel é maior que o Flamengo. Mas esses dirigentes não podem se sentir pressionados, né? Deveria ser mais ou menos dessa maneira, né, André? Deveriam agir de forma proteger o Flamengo, agir de forma profissional e não aceitar realmente ser colocado na parede por ninguém, né? O Gabigol pode fazer as suas reivindicações, é justo, zero problema. Agora, aceitar as reivindicações e principalmente se deixar colocar na parede, aí é que tá errado. Por isso que a gente Mas tem a questão política, né, Léo? Tem a questão política. Eu te entendo. O pesadelo desses dirigentes é ver o Gabriel em outro clube e eles serem responsabilizados por isso. Não deveria. Léo e André, até a gente falando sobre o campo e bola agora e tentando projetar o Gabriel desse time do Tite, né? Se foram 12 jogos do Tite, ele manda um recado pro Tite ontem, ele demonstra uma insatisfação e para mim ele comete uma incoerência, André. Ele fala o seguinte, ele diz que todos tiveram chances como titulares, né? Ele tem um ponto que ele fala, todos já tiveram chances, eu já conversei com o Tite, falei que tô puto, né? Mas vou trabalhar para ser útil. Vou trabalhar. Ele tem o estilo hoje é propício ao Pedro. Ele fala isso. Mas vem cá, André, como é que ele entra nesse time se a gente tem um treinador, o Flamengo tem um treinador hoje que cobra muito dos seus atacantes no jogo sem bola, na parte do compromisso, do comprometimento. Como é que vai encaixar o Gabriel nesse time? Por que eu achei que foi incoerência? Primeiro ele disse que jogou o ano inteiro com dores e depois ele disse que tá puto porque não teve chances, que queria ter começado um jogo como titular, porque os demais começaram. Ele disse que na Inter não ficou e no Benfica porque queria jogar e não tinha oportunidades. Você não acha que ele foi incoerente não, André? Primeiro disse que tá com dores, depois reclama que não começou uma partida como titular? Ele foi incoerente o tempo todo nessa entrevista. A mesma coisa quando ele diz que tem uma vida muito regrada e descreveu lá uma vida em que ele vive no clube e tal, não sei o quê. E lá na sequência ele fala que precisa sair de vez em quando e tal, porque senão ele fica maluco. Um cara que a gente sabe muito bem que foi encontrado embaixo de uma mesa num cassino clandestino durante a pandemia pelo Alexandre Frota. Né? É bom sempre lembrar disso, né? Então, assim, é uma situação assim que é difícil você ouvir aquilo. É aquela coisa, porra, só é trouxa quem quer, só quem cai no golpe quem quer. E é bom deixar claro, tudo que meu lado torcedor quer é que o Gabriel vire esse ano e termine o ano com 40 gols e decidindo outra Libertadores. O que eu mais quero é que ele cale minha boca. Calha todos os críticos, etc. Faça isso mesmo. Não vou me incomodar nem um pouco, vou ficar feliz, porque o meu lado torcedor do Flamengo quer que o Flamengo vença. E quer que o Gabigol continue brilhando no Flamengo, porque ele é ativo do clube, ele é um patrimônio do clube, ele é um ídolo do clube. Ele pode não ser o meu ídolo é o Zico, vai ser sempre, até pela minha geração. Mas eu reconheço ele como um ídolo de gerações. Eu me emocionei muitas vezes com aquele momento ali do máximo da idolatria do Gabriel, para mim, que foi ali na virada de 2019, 2020, que ele ia fazer jogos depois que ele decidiu a Libertadores, até no Olímpico, os garotos, torcedores do Grêmio olhando para ele como se ele fosse um super-herói. Torcedor de time pequeno aqui no começo do Carioca, não é torcedor, né? Aqueles garotos vestidos com a camisa do clube também, tudo olhando para ele, extasiado, e ele dando maior atenção nisso aí. São duas coisas que eu não critico o Gabriel. Para mim, Gabriel não entra nessas questões de treinador, porque eu acho que ele não consegue nem alcançar isso, e eu acho que ele é tão autocentrado que ele nem se liga muito nessa questão de se incomodar com o treinador e tal. O treinador tá lá e o que importa é ele. E a outra coisa é a postura dele como ídolo perante criança, perante o público e tal. Isso aí também não tem o que falar dele, né?
Mas, então assim, eu espero que o Gabriel vá muito bem. Não torço contra ele, não, eu já falei, eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz, mas só que agora, no momento, eu vendo a entrevista e sendo chamado a dar minha opinião, não posso simplesmente olhar isso e um cara jornalista que já estudou análise de discurso, que busca as entrelinhas de tudo que se fala, e que a profissão é essa, é buscar as entrelinhas justamente para quê? Para questionar, se for opinião, se for fazer uma entrevista, tentar fazer a pergunta que vai tirar um pouco o tapete, vai tentar puxar um pouco o tapete do cara e deixar ele desconfortável para responder, surpreender o outro lado. A gente estuda para isso. Então, eu vendo isso tudo, não tem como olhar essa entrevista do Gabriel e agir como torcedor. Ah, não, pô, vai ficar tudo bem, ele ama o Flamengo. Não dá, gente, não dá. Não dá, é senso crítico, é espírito crítico, eu tenho. E mesmo torcendo para ele, não vou deixar de criticar aqui, não. Sinto muito. Eu sei que vai magoar o pessoal muito fã do Gabriel, né? As Gabizete, mas é isso. Ele ontem foi muito infeliz, mas eu acho que ele, ao mesmo tempo, se ele quis se comunicar com os fãs dele da torcida do Flamengo, ele conseguiu muito bem. Tem muita gente hoje defendendo ele, mais gente do que antes dele falar.